Análise do sinal gerado pelo sensor. Com o aquecimento do sensor de oxigênio, ele passa a gerar um sinal de tensão que varia de 0 a 1 volt. Quando a mistura está rica, o sinal fica próximo de 1 volt. Quando a mistura está pobre, o sinal fica próximo de 0 volt. O gráfico que geralmente encontramos no sinal do sensor de oxigênio é uma curva cíclica que oscila de 0 a 1 volt em uma condição de rotação constante. O primeiro item que devemos analisar é o tempo que o sinal gerado pelo sensor leva para sair de pobre para rico e de rico para pobre. Este tempo não pode ser superior a 300 milissegundos. Caso o tempo de resposta for maior que 300 milissegundos, devemos substituir o sensor. Para esta medição, devemos utilizar um osciloscópio e o motor do veículo deve estar a uma rotação de aproximadamente 2.000 RPM. O sensor possui uma vida útil acima de 80.000 km. Com o uso, a cerâmica porosa do elemento sensor satura com os resíduos dos gases de escapamento e seu tempo de resposta é reduzido. Fatores como uso de combustível de má qualidade, mistura rica, motor queimando óleo e choques no corpo de sensor podem reduzir a vida útil do sensor. Como o sensor de oxigênio trabalha em condições críticas e submetido a altas temperaturas do coletor de escapamento, a NTK recomenda que se verifique o correto funcionamento do sensor anualmente ou a cada 30.000 km. Através da análise do sinal gerado pelo sensor de oxigênio, podemos diagnosticar o funcionamento do sensor. Sinal do sensor pré-catalisador. O sinal do sensor de oxigênio pré-catalisador em rotação constante varia de 0 a 1 volt. O módulo de injeção periodicamente realiza um teste para saber se o sensor está funcionando corretamente. Neste teste, o módulo enriquece ou empobrece a mistura ar-combustível e analisa o resultado obtido pelo sensor. Se o resultado for coerente, o sistema continua funcionando normalmente. Porém, se o resultado for diferente do esperado, o sistema irá gerar um código de defeito no sistema e poderá simplesmente ignorar a leitura da sonda, adotando um valor padrão para trabalhar. Normalmente, este valor é próximo de 450 mV. Quando medido com scanner e quando medido diretamente na sonda, a tensão é próxima de 800 mV. Sinal do sensor pós-catalisador. O módulo de injeção também realiza análise do sinal para o segundo sensor de oxigênio. O sinal gerado pelo segundo sensor não fica variando de 0 a 1 volt como o primeiro sensor. Seu sinal é mais estável devido à ação do catalisador. Quando a mistura está rica, o sinal do segundo sensor também tende a rico. Quando a mistura está pobre, o sinal do segundo sensor também tende a pobre. Caso o sinal do segundo sensor comece a oscilar entre 0 e 1 volt, é sinal que o catalisador está perdendo eficiência. Devemos tomar o cuidado durante este teste, pois em determinadas condições, o catalisador pode saturar e o sinal do segundo sensor tende a oscilar. Neste caso, acelere e solte o acelerador algumas vezes. O sinal da segunda sonda deve voltar a ficar estável. Quando o sinal do segundo sensor está igual ao primeiro sensor, pode ser um indicativo que o veículo está sem catalisador ou o catalisador perdeu totalmente a eficiência. Sinal do sensor linear. O sinal gerado pelo sensor linear é uma curva de corrente. Quando a corrente é positiva, temos uma mistura pobre. Quando a corrente é 0, estamos com a mistura ideal, lambda 1. E quando a corrente é negativa, temos uma mistura rica. Com o uso deste sensor, temos um controle melhor da mistura ar-combustível, pois sabemos exatamente a condição da mistura, diferente do sensor de oxigênio, que informa somente a condição da mistura rica ou pobre. Os motores mais modernos já utilizam este sensor, principalmente os motores que trabalham com mistura estratificada, também conhecido como motores de queima-pobre, e motores de injeção direta de combustível. Para o diagnóstico deste sensor, devemos observar a condição da mistura, pois se o motor estiver trabalhando em uma estratégia de mistura pobre, a leitura do sensor será de um lambda maior que 1. E se o motor estiver trabalhando em uma estratégia de mistura rica, o módulo irá indicar um lambda menor que 1. E se o módulo estiver trabalhando em uma estratégia de mistura estequiométrica, teremos um lambda igual a 1. O módulo de injeção calcula um lambda ideal para a condição de funcionamento do motor.
Depois, ele compara com o valor do lambda medido pela sonda. Se os dois valores estiverem iguais, é sinal que a mistura está correta. Caso os valores de lambda sejam diferentes, o sistema gera um código de falha. Devemos então realizar um diagnóstico completo do sistema de injeção. Teste com multímetro. Podemos realizar a análise do sensor através do comportamento do sinal gerado por ele. Para captarmos o sinal gerado pelo sensor de oxigênio ou pela alimentação do aquecedor, o reparador não deve furar o fio do sensor ou do chicote do veículo. Recomendamos que o reparador utilize um chicote para testes. Desta forma, não haverá danos nem ao chicote do veículo, nem ao sensor de oxigênio. O primeiro teste que realizamos no sensor de oxigênio é a medição da resistência do aquecedor. Esta medição é realizada nos dois fios brancos e sua resistência deve variar de 2 a 14 ohms. Para este teste, o sensor deve estar à temperatura ambiente. Caso o valor encontrado seja diferente do indicado, o sensor deve ser substituído. No teste de alimentação do aquecedor, devemos medir a tensão de alimentação fornecida pelo módulo de injeção ao aquecedor da sonda através dos dois fios brancos. Para sensores convencionais, a alimentação deve ser de no mínimo 10,5 volts. No caso de tensão menores, é sinal que há um problema de alimentação para o módulo de injeção. Para sensores do tipo FLO e UFLO, existe o controle da alimentação do sensor através de um sinal PWM. Neste teste, com o sensor frio, verificaremos uma tensão próxima de 12 volts caindo para próximo de 7 volts e, após aquecido, próximo de 5 volts. Caso o valor encontrado seja diferente do indicado, devemos checar o chicote do veículo e a alimentação fornecida pela saída do módulo de injeção. O teste do sinal gerado pela sonda é realizado entre os fios preto e cinza. Lembramos que o sensor de oxigênio só gera um sinal quando o elemento sensor está acima de 350 graus, portanto, devemos esperar o motor aquecer. Em aceleração constante, o sinal deve variar de 0 a 1 volt. Durante acelerações rápidas, o sinal fica próximo de 1 volt. Em desacelerações rápidas, o sinal fica próximo de 0 volt. Com este teste, constatamos o funcionamento do sensor, porém não há como saber se o tempo de resposta está abaixo dos 300 milissegundos. Teste com osciloscópio. A grande vantagem de usarmos o osciloscópio é que podemos visualizar o sinal gerado pelo sensor. O primeiro teste que podemos realizar é o teste de alimentação do aquecedor nos dois fios brancos do sensor de oxigênio. Se o sensor for do tipo convencional, normalmente iremos observar no teste uma linha contínua próximo de 12 volts. Se o sensor for do tipo FLO ou UFLO, iremos observar o sinal de alimentação do tipo PWM. Neste caso, vamos observar um sinal que ora está em 0 volt e ora está em 12 volts com o módulo de injeção controlando o sinal. Esta curva também é conhecida como onda do tipo quadrada. Para o teste do sinal, utilizamos os fios preto e cinza. O sinal da sonda varia de 0 a 1 volt de forma cíclica para uma condição de rotação constante. Se acelerarmos o motor rapidamente, o módulo de injeção irá enriquecer a mistura ar-combustível para que ocorra o aumento de rotação. Observaremos uma linha contínua próximo de 1 volt. Quando desaceleramos o motor rapidamente, o módulo de injeção entra em uma estratégia de freio motor e realiza o cut-off do sistema de injeção. Portanto, observamos um sinal constante próximo de 0 volt. Com o osciloscópio, podemos medir o tempo que o sensor leva para sair de pobre para rico e de rico para pobre. Se este tempo for superior a 300 milissegundos, devemos substituir o sensor. Para resultados diferentes, podemos proceder à análise dos resultados da seguinte forma. Quando o sensor está indicando tensão constante superior a 800 mV, isto pode indicar que o motor está trabalhando com mistura rica, ou há uma deficiência na isolação no positivo. Neste caso, o sensor deve ser substituído. Sinal do sensor com tensões superiores a 1 volt, após aquecido, pode indicar infiltração de água ou deficiência de isolação com o circuito do aquecedor da sonda. Neste caso, devemos substituir o sensor. Quando o sensor está com nível constante abaixo de 100 mV, isto pode indicar que o motor está trabalhando com mistura pobre,
ou há uma deficiência na isolação com a massa, infiltração de água ou óleo no elemento sensor, fio do sinal rompido ou até mesmo o elemento sensor quebrado. Neste caso, substitua o sensor. Quando encontramos sensores que apresentam sinal negativo, ou seja, o sinal do sensor apresenta valores abaixo de 0 volt, é indicativo que o sensor está com ar de referência contaminado por água ou óleo. Neste caso, devemos substituir o sensor e corrigirmos a fonte de contaminação. Quando o sensor apresenta amplitude de sinal baixa, ou seja, a altura do sinal está baixa, é indicativo de problemas de superaquecimento do sensor. Um problema que deve ser corrigido. Sensores submetidos ao superaquecimento podem sofrer danos. Nestes casos, devemos substituir o sensor. Quando o sensor em baixas rotações não gera sinal ou o sinal está com amplitude baixa, é um indicativo de que o aquecedor do sensor está quebrado ou não há alimentação para o aquecedor. Quando observamos o sinal de deslocado para cima e o tempo de variação de rico para pobre muito alto, é sinal que o sensor está com contaminação por silício. Esta contaminação está associada ao uso de combustível contaminado. Neste caso, devemos substituir o sensor e corrigirmos a fonte de contaminação do sensor.